Mais uma! Vamos! Autor de mais um gol no campeonato, Luca foi o responsável por mais uma vitória da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Então a gente tem que valorizar muito essa vitória, porque foi difícil demais. A gente jogou contra uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem montada e tem que ser muito valorizado. E essa não foi qualquer vitória, isso porque desde 2015 a Alvinegra não vencia 6 partidas consecutivas dentro de casa. E além de quebrar mais um próprio tabu, a Macaca também alcançou a melhor posição desde o começo do campeonato. No 7º lugar e a 6 pontos do G4, a Macaca ainda se permite sonhar com coisas maiores nessa Série B. Eu não posso deixar de sonhar com coisas grandes. Por quê? Para nós alcançarmos qualquer coisa maior, nós vamos passar por etapas e parcialmente, nós vamos conquistando outra situação. Com um tempo maior de descanso, a Ponte Preta se reapresenta na tarde de hoje, já de olho no compromisso contra o Ituano na próxima terça-feira. E apesar de ter o retorno de Leonaldi, que cumpriu suspensão no duelo contra o Sport, Hélio dos Anjos dificilmente vai poder contar com os 2 laterais titulares. Arthur sentiu uma fisgada muscular na coxa esquerda e saiu no intervalo, enquanto Igor Formiga teve o ombro direito deslocado e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Só que aquilo que eu frisei, o ruim foi você perder 2 jogadores para no mínimo 2 jogos. Porque eu estou mais preocupado com o Formiga. A luxação do Formiga, ela é complicada. O ombro é sempre complicado. Mesmo já fiz cirurgia de ombro, ela não é simples. Então vai esperar exame. E o Arthur, vamos esperar o exame dele. Você entende? Foi um jogador que terminou o primeiro tempo, mas sentindo. Quer dizer, não foi aquela porrada que dá, né, na posterior. Em mais um confronto direto pela parte de cima da tabela, Ponte Preta e Ituano se enfrentam na terça-feira que vem, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli. Bom, vamos debater a Ponte Preta Macaca contra o Ituano terça-feira, muito tarde o jogo, 21h30, estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que vem com 6 vitórias consecutivas e a 9 jogos sem perder dentro do estádio Moisés Lucarelli. Infelizmente, né, tem esses 2 contundidos. Disse aí o Hélio dos Anjos, luxação no ombro. Problema, dificuldade. Talvez não tenha condição de jogar. E o Arthur também saiu com desconforto muscular na coxa. Também provavelmente estará fora. Para a lateral direita, Norberto. Está totalmente recuperado. Já jogou, inclusive, aí na última partida. Adquirindo o ritmo, né? Mas a lateral esquerda é problema. Porque o Jean Carlos não convence. Não sei se é problema emocional. Acho até que ele deve treinar bem. Porque senão o técnico não o escalaria. Mas no jogo não vai, não funciona. E aí, como resolver essa situação, já que não tem um lateral esquerdo de ofício e quem poderia fazer a função, já fez, inclusive, que é o Formiga do lado esquerdo, não estará em jogo por causa dessa luxação no ombro. O que fazer? É pro Bernardo, né? Eu não escalaria até para preservar o garoto. Eu não escalaria o Jean Carlos. E, aliás, o Hélio dos Anjos aí na entrevista, ele não descartou a escalação do Arthur, que vem sendo um dos destaques desse time da Ponte aí, hein? Ao lado de Leonaldi, ao lado de Luca, né? Ao lado do Alisson, ao lado de Fábio Sanches, de Kaique França, é um dos esteios do time. Então, seria muito bom que a Ponte tivesse possibilidade. E o Hélio disse que não tem o diagnóstico, pelo menos no momento em que gravou esse material, ainda não tinha o diagnóstico da extensão da lesão do Arthur. Então, não jogando o Arthur, eu sinceramente, se o Formiga tivesse em condições, escalaria o Formiga, e ele não estando em condições, eu não escalaria o Jean Carlos, até para preservar mesmo. Não é questão de descartar o jogador absolutamente, mas o momento dele é complicado, a torcida sabe disso, o jogo é em casa. Erra um primeiro lance, a torcida vai pegar no pé mesmo, não tem conversa. Então, eu acho que lateral por lateral é muito comum, né? O lateral direito jogar do lado esquerdo. A recíproca não é verdadeira. O canhoto jogar do lado direito, mas o destro jogar do lado esquerdo, nossa, é muito comum isso. A gente tem inúmeros exemplos aí na história do futebol que o destro se adapta bem à lateral esquerda. Vide, Júnior, Marinho Chagas,
Entre tantos outros, veja o tamanho, Newton Santos era destro e foi o maior lateral esquerdo do mundo na minha avaliação de todos os tempos. Então há essa facilidade. É mais ou menos igual o zagueiro central e o quarto zagueiro. Quando o zagueiro central é destro, como é o Fábio Sanches, ele se adapta bem do lado esquerdo. Agora, quando é canhoto nato, exemplo, André Cruz, aí é difícil o cara se adaptar do lado direito. Na lateral acontece isso também. Eu acho que é questão de treinar, adaptar e preservar um pouquinho nesse momento negativo tecnicamente e até talvez emocionalmente também o Jean Carlos. E o que disse o Hélio aí, né? Pô, luxação é complicado. É mesmo. Ele não falou, não inventou nada. Especialmente para quem joga boa parte do tempo fazendo isso aqui, ó. Né? Ó. Usando os braços. O cara é lateral, então fora o goleiro num time Quando de é futebol, cobrança de arremesso lateral lá na frente, o lateral manda a vira um bola na área. É um cruzamento. Né? Então, o cara que mais utiliza esse movimento, que mais usa essas articulações, essa parte do corpo, fora o goleiro, é o lateral. Então, realmente, uma pena que tenha acontecido isso com o Igor Formiga e deve demorar um pouquinho para voltar, realmente. E para você, CH, a formação da Macaca para pegar a equipe do Ituano, partida marcada para 21 horas e 30 minutos na terça-feira no Majestoso. O Duro, ele tem um problema bom no meio campo, né? O Fraga jogou pra caramba, né? Mas o Léo é o titular do meio campo. Ele ganhou mais uma opção, né? A gente tá falando de coisas ruins, e são mesmo. Perdeu os dois titulares dos dois lados do campo. Mas eu acho que do lado do Formiga vai jogar o Norberto, se ele não puder jogar. Acredito até que não possa. Não vejo problema ali. É uma característica diferente, mas o Norberto tem experiência para dar conta. O problema é do lado esquerdo. Eu não acredito, a não ser que o Hélio, sei lá, eu não vejo esse menino treinar. No jogo, eu falo isso com muita lamentação, porque eu torço para os meninos da base, eu acho que ele foi referendado pelo Jorginho, né, que nesse final de semana estreia como treinador do Vasco, mas ele não tem conseguido jogar, não tem conseguido dar conta. Está muito nervoso, intranquilo, e eu não o escalaria. Sabe por quê, Batista? Essa tese que eu tenho, eu defendo ela fortemente. A Ponte não tem elenco, a Ponte tem um time bom, competente. E quando ela perde um titular ou dois, faz muita falta. E por que eu estou tocando nesse assunto e acho que ele não deveria arriscar com o Jean? Porque a partida contra o Ituano é importantíssima para a Ponte. É o jogo da permanência, é a solidificação, joga em casa. E a Ponte tem ido muito bem dentro de casa. E a Ponte tem muitos jogadores pendurados, Batista. Tem 6 jogadores titulares pendurados. Se dá um azar e em um jogo só você perder 2, fica muito complicado. Essa é a realidade da Ponte. Então eu não arriscaria, trataria esse jogo como vai ser tratado, com muita importância, mas o Giancarlo não dá para escalar de começo não, e eu não faria isso. O Hélio dos Anjos não é muito afeito a improvisações. Isso é verdade. Ele escala sempre o jogador da posição. Sim. Ele demorou demais para fazer uma improvisação que nem é improvisação, né? Colocar o Formiga na lateral esquerda, porque é isso que o Tigrão falou. É natural o jogador destro, lateral direito, jogar na esquerda. A inversão já não acontece com tanta naturalidade. O que é natural é pegar um volante canhoto e colocar para jogar na lateral esquerda. Ou então um zagueiro canhoto para jogar na lateral esquerda. E a Ponte não tem. E a Ponte não tem nenhum nem outro. Nem um zagueiro canhoto, porque Thiagão... Veja só a situação. Thiagão é destro, Fábio Sanches é destro e o Matheus Silva também é destro. Aí você pega os volantes, Amaral, destro. O... Leonaldi, destro. O Alisson, destro. Luiz Felipe, destro. O Moisés Ribeiro, destro. Isso é uma coisa legal na hora de montar elenco, né? Pô, já tenho 5 volantes. Pô, vou atrás de um canhoto. Agora, não quero criticar aqui, só as contratações vão aparecendo, as oportunidades vão surgindo e vai se contratando. Mas tinha um canhoto, né? O Ramon Carvalho. Mas tá machucado. Infelizmente, contundido. Esse daria legal. Esse daria para fazer essa função. Então, e não tem o zagueiro canhoto, né? Se você tem aí o DG, mas o DG é coisa do passado, já foi vendido, já oxigenou o caixa do clube, não falamos mais nisso, né?
Mas o DG, mesmo destro, daria uma adaptação boa, empurrando o Fábio Sanches, que já joga do lado esquerdo, para fazer. Mas ele não vai fazer. Eu não faria isso daí, não. A simplificação aí, ele pode fazer o seguinte, né, Batista? Ele pode botar o Fecim ali, já que você falou de improvisação, que o Fecim marca bem. Bota o Fecim fazendo uma primeira linha e bota o Nicolas fazendo uma segunda linha. É alternativa. É alternativa. Ou bota o Fecim fazendo uma primeira linha e bota o Ribamar fazendo uma segunda. O Ribamar é canhoto. Ah, mas ele não vai fazer isso. Né? Eu acho ele também vai que de não. Jean Carlos e... Mas se ele for com o Jean Carlos, ele vai errar como ele errou lá em Chapecó. Ele vai errar. Depois chegou no intervalo do jogo, um pouquinho adiante disso, aí vem com o Formiga do lado esquerdo para corrigir o erro de início e aí entra com o Norberto. Então vai queimar uma e vai deixar meio tempo o time penso. Nada contra o Jean Carlos, eu já falei aqui, ele é bom jogador, ele tem recurso, mas o momento dele ainda não é de maturidade suficiente para segurar uma onda desse tamanho.